Eu conversei essa semana com duas pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, e eu cheguei a enquanto eu refletia sobre isso, cheguei a alguma conclusão sobre por que algumas pessoas compram imóveis e outras não. Porque a maioria das vezes, quando eu posto algum vídeo, quando eu falo alguma coisa, principalmente lá no Instagram, sobre você comprar imóvel, sobre como você vai alavancar, como que você vai começar a sua vida. Cara, no começo é difícil, mas você tem que continuar, você tem que fazer, e aí você tem que comprar um imóvel, porque daí depois compra outro. Cara, sempre, sem exceção, chega metade das pessoas, metade dos comentários mas como que o pobre vai fazer isso? Mas como que a pessoa que está ganhando, está assalariada ali, ganhando um pouco mais que o salário mínimo, vai conseguir viver bem e ainda comprar um imóvel? Isso é impossível. Isso é impossível. E essa semana eu conversei com duas pessoas diferentes, de ciclos completamente distintos, tá? A primeira é um amigo da época que eu era militar. Ele estava passando aqui pela nossa cidade, por São José dos Campos. Aí ele nos fez uma visita. Ele e a família dele ficaram aqui em casa e tal, foi bem legal. E eles compraram um apartamento deles recentemente. É interessante que eles fizeram toda uma estruturação. Eles estavam pagando um aluguel. Cara, o aluguel ali beirava seus R$2.000, R$1.800, próximo a isso. Acredito que era esse valor mais ou menos. E eles falaram, cara, a gente tem que ter alguma coisa, vamos comprar algum imóvel. Então eles fizeram uma jogada com o carro deles e compraram um imóvel. Tá, deram uma entrada, estão pagando uma parcela, estão morando no imóvel que é deles. Eles tinham até uma certa grana para poder já comprar por exemplo, com leilão. Mas eles optaram por comprar com moradia. Eu falei, cara, honestamente foi uma boa decisão. Comprar imóvel para moradia, do jeito que vocês querem, na região onde vocês querem, no leilão é sempre mais complicado. É uma questão de oportunidade. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, então não dá para contar com isso. Eles compraram no imóvel deles. Por que eu estou contando a história deles? Cara, eu fui militar por 9 anos. Eu posso dizer que 90% ou mais das pessoas que eu conheci na Força Aérea eram pessoas que não tinham nada. Quando a gente se forma na Força Aérea, eu não sei quanto tá agora, tá? Mas quando eu me formei e fui lá para Rondônia, é uma localidade que você acaba ganhando mais, eu passei a ganhar R$5.000 por mês. Cara, uma pessoa que tinha acabado de se formar, eu tava casando, tá recebendo R$5.000, cara, é excelente. É sensacional. Tá longe de ser extremamente rico, mas tá muito bem. E todas as pessoas ali ganhavam a mesma coisa ou até mais. E todos eles tinham o mesmo princípio. Cara, trocava de carro sempre que possível, fazia viagem, gastava grana, não investia, porque a gente tinha até acesso a uma moradia mais barata pela própria Força Aérea. Guarda essa informação. Um monte de gente tinha problemas. Aí ontem, eu estava conversando com outro rapaz. Ele já é de uma família mais um tanto abastada. Ele nasceu já um tanto quanto, vamos dizer, rico, tá? A família dele já, quando ele nasceu, já tinha uma certa grana, mas a família dele em si construiu tudo do zero. Foi comprando imóveis, principalmente comerciais, aqui na região do Vale do Paraíba. Então eles foram pegando São José dos Campos, foram pegando Taubaté, foram pegando Caçapava. Cada uma das cidades eles compravam 2, 3 imóveis, foram comprando. Geralmente imóveis comerciais ali no centro, próximo aos calçadões da vida. E foi montando uma carteira de imóveis bem considerável. Tanto é que só um dos imóveis dele está vendendo a 5 milhões. E ele falou assim, cara, quando eu tinha ali para meus 20 anos, estava no meio da faculdade, quase terminando a faculdade, o que eu mais tinha era amigo que estava gastando dinheiro. E eu trabalhava com os meus familiares. Eu tinha um salário que era razoável, mas era um salário de estagiário, vamos dizer assim. E eu estava pensando em como que eu poderia comprar mais imóveis, como que eu poderia ter mais renda. E foi aí que eu acabei me tornando corretor. E aí, depois eu saí da corretagem, comecei a trabalhar com dinheiro de investidores para imóveis, enfim, tá. Por que eu estou te contando essa história? São duas pessoas que vieram de rumos completamente diferentes, de backgrounds totalmente diferentes.
usualmente a maioria dos militares que são de patente baixa, vamos dizer assim, que a gente chama de praça, que são sargentos, a maioria deles não vem de família rica, mas também não vem de família pobre. Mas a maioria deles gasta dinheiro quando começa a receber dinheiro, mesmo ganhando 5 mil reais. A maioria das pessoas com muita grana, se não tiver cabeça, gasta dinheiro. Lembro como se fosse ontem. Pessoal na faculdade, eu já fiz 2 faculdades, uma particular e uma pública. A particular tinha um monte de gente, cara, que tinha grana. Todo mundo torrava dinheiro. Não se preocupava nem um pouco com o futuro. Era tipo assim, cara, vou trabalhar o mínimo possível, ir na faculdade para tirar o mínimo possível e gastar tudo. E na pública, a mesma galera. Mesmo rolê, só que com um pouco menos de grana. Eu fiz na pública em Rondônia. Então, não se trata de dinheiro, efetivamente. Você não compra um imóvel somente porque você tem grana. Então, todos esses comentários que eu recebo, como que eu vou fazer isso? Cara, existem diversas formas de você conquistar imóvel. Mas não, você não vai comprar um imóvel, você não vai começar esse investimento porque está sobrando dinheiro. Isso provavelmente não vai acontecer. Você não vai começar a formar uma carteira de investimento porque você entende tudo sobre o mercado. Isso provavelmente não vai acontecer. Isso provavelmente não vai acontecer porque sua vida está tão confortável a ponto de agora eu vou sentar e vou pensar no que eu vou investir. Isso não vai acontecer. A maioria das pessoas que começam a comprar imóveis, começam a formar uma carteira de investimento, a gente pode até expandir isso para o investimento, está muito mais relacionado ao cara começar na merda. O cara começar quando ele não tinha grana. O cara começar quando ele não poderia ou quando era tudo que ele tinha. Esse casal, cara, eles recebem hoje um salário razoavelmente bem, não muito, mas razoavelmente bem. E eles pagam uma parcela para ter esse imóvel. Enquanto tem um monte de companheiro deles que ainda continua vivendo no aluguel e não estão nem um pouco preocupados com isso, vão se aposentar e aí vão começar a se perguntar. Meu sogro é isso. Cara, passou 30 anos na Força Aérea, nunca comprou um único imóvel. Recebendo bem. Então não se trata da situação que você está, mas de você entender que você precisa fazer alguma coisa a mais. Que o tempo vai passar para todo mundo e você precisa conquistar. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar para você que não é por dinheiro. Mas Edros, então o que eu preciso fazer? Cara, a primeira coisa, você precisa entender minimamente que para a maioria de nós brasileiros, o que consta, o que você consegue ter é aquilo que você consegue pagar de parcela. Para a maioria de nós brasileiros é isso. E essa é uma verdade. A maioria de nós não consegue guardar uma grana, mas consegue pagar um boleto, consegue pagar um financiamento. Então, talvez, o primeiro grande desafio de qualquer brasileiro, independente da classe social, é juntar alguma grana para fazer uma entrada. Ter uma pequena entrada. Algo em torno de 10, 20, talvez 30 mil reais. Esse é o primeiro desafio, porque juntar esse dinheiro não é fácil. Um caminho que muita gente faz, acaba comprando um carro e depois vende esse carro e usa de entrada. Depois que você tem essa entrada, você vai e compra parcelado, financiado. E aí você compra o seu primeiro imóvel. Na maioria das vezes não vai ser o melhor imóvel. Na maioria das vezes, se você for pagar no prazo, você vai pagar 3 vezes o imóvel, 4 vezes o imóvel. Mas daí você vai amortizando e você vai fazer. O que eu quero dizer para você fazer hoje? Cara, não fica pensando nessa sua questão de situação e na questão de quanto você ganha. Você tem que entender que, cara, eu preciso comprar imóveis. A questão é como. Porque depois que você falar assim, eu preciso comprar imóvel, aí você vai começar a pensar, tá, quanto que eu ganho? Quanto que eu consigo fazer sobrar? Cara, eu consigo fazer sobrar só R$200 por mês. R$200 por mês não é suficiente. Legal. Então eu tenho R$200 por mês. Quanto que é suficiente? Aí eu vou começar a procurar as opções. Existem formas de você comprar imóveis. Imóvel de dívida. Postei um vídeo, acho que anteontem, sobre isso. Tem imóvel de leilão. Você consegue com pouco dinheiro, mas você vai precisar de um financiamento, talvez pagar uma parcela maior. Imóvel de dívida, você consegue parcela menor, às vezes sem dinheiro nenhum. Você pode comprar um financiamento, você pode comprar um consórcio. Tá, aí você tem as opções. Legal, tive as opções aqui, Edwards, e agora? O que eu faço? Alguma delas você tem condição de comprar? Não tenho.
Então eu preciso estruturar. Como que eu consigo mais dinheiro? Que tipo de prestação de serviço eu vou fazer? Que tipo de comida eu vou vender? O que eu vou fazer para ganhar um pouco mais? Nossa, mas Edwards, eu já trabalho o dia inteiro. Eu já fico, cara, 12 horas do meu dia fora de casa trabalhando. Você quer que quando eu chego em casa eu tenho que estudar e depois arrumar um jeito, algum outro trabalho, alguma outra forma de ganhar mais alguns trocados, mais algum bico? Sim. Deixa eu te falar. E até uma discussão que eu estava tendo com uma pessoa aqui, conhecida minha. O pobre, ele só consegue ter as coisas batalhando. Esqueça essa ideia que plantaram na sua cabeça de que você tem que ter uma vida muito boa. Uma vida muito boa, ela pode ser alcançada e é o objetivo de todo mundo. Mas até você chegar lá, você vai ter que sofrer. Não existe vida bonitinha. Se você hoje não tem grana, se você hoje recebe só um salário e você chega em casa e fica assistindo série todos os dias, você não consegue ler um livro, cara, tá fadado ao insucesso. E não é porque não, o importante é ler, o importante é estudar. Não, cara, é porque, tipo assim, se lendo e estudando, deixando você não conseguir nada, imagina você não fazendo nada, entende? Então, primeira coisa, ver o quanto você tem de grana. O quanto você consegue fazer sobrar. Depois, pega as opções. As formas que você consegue comprar um imóvel. Depois, agora que você já sabe as opções, você sabe o quanto você precisa para cada um deles. Agora você precisa ver como que você vai fazer sobrar alguma grana a mais. Como você vai fazer alguma grana a mais. Legal. Conseguir fazer isso, Edwards, e agora? Agora você vai lá e compra o imóvel. Você vai pagar todo mês um boleto. Vai ser suado. Vai ser dolorido. Mas esse boleto vai ser pago. Aí você coloca esse imóvel para alugar. O primeiro imóvel eu sempre aconselho que não seja o seu próprio. Seja um para alugar. Porque você começa a fazer renda com ele. Aí as coisas começam a melhorar. Você não vai gastar esse dinheiro. Você vai começar a reinvestir. Seja em amortizar, se for um financiamento. Seja em juntar mais um bolinho para você dar de entrada em outro imóvel. E você vai fazendo. Os 3 primeiros anos... O primeiro ano vai ser um inferno. Os 3 próximos anos vai ser ruim. Mas depois do 5º ano você começa a ficar razoavelmente bem. Aí as coisas já começam a ficar mais fáceis. Aí começa a ficar melhor, ficar mais confortável. Aí você começa a ter uma vida um pouco melhor. Aí você consegue gastar mais tempo com outros hobbies. E aí você vai começar a ouvir para as pessoas que... mas falar de investir, comprar imóveis... ganhando o que você ganha, já tendo os imóveis que você tem, recebendo os aluguéis que você recebe, é fácil. Isso acontece. Não se prenda a essa questão de como você vai começar, ou melhor, de que você precisa ter a situação perfeita para começar. Isso não vai acontecer. Você vai precisar começar, você vai precisar batalhar, vai ser ruim, mas vai valer a pena, sempre vale. Eu conheço muitas pessoas que ganham 50 mil e gastam tudo. Muitas pessoas que ganham 3 mil reais e conseguem ter imóveis investidos. O cara tem 3 mil de salário, mas recebe 4 de aluguel. Como isso é possível, Edwards? Porque ele começou pequeno. E você acha que quando ele começou ele recebia 3 mil de salário? Não. A pessoa vai batalhando, a pessoa vai conquistando, um após o outro. Alguém pregou pra gente que as coisas precisam acontecer, as coisas boas precisam acontecer rápido. Isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Se você quer conquistar um patrimônio, cara, tem um link na descrição, mas principalmente, tá? A gente ensina você a fazer isso, mas principalmente, tenha em mente que vai levar um tempo. Não tem promessa fácil, não tem riqueza da noite pro dia, mas tem sim uma forma de você ter uma vida sustentável a longo prazo. É você não terminar no final da sua carreira, na sua aposentadoria, ou depois que você estiver velho, casado com filho. Putz, eu perdi tempo, não tenho nada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço e valeu!